Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tá? Vejam bem, no nosso último encontro presencial, nós começamos a ver o Reino Monera, né? Então, durante a aula, né, já perto do final dessa aula, nós demos início a esse assunto, Moneras, tá? Então, nós não concluímos, lembram disso? Ficou ainda o restante desse assunto para que nós dessemos prosseguimento, só que infelizmente, né, as atividades presenciais tiveram que ser suspensas por conta dessa pandemia, né, desse vírus que está aí, né, na nossa sociedade e no mundo inteiro, né? Então, vou só dar eu vou só dar uma pincelada rápida aqui no que nós já vimos, né? E para que vocês refresquem um pouco a memória de vocês e a gente possa dar prosseguimento hoje ao assunto Moneras, tá? Então, em Moneras, na nossa última aula, nós vimos que, né? Nós vimos que os Moneras, eles são os seres vivos mais primitivos, tá? E são formados por uma única célula, ou seja, são organismos unicelulares. Tá? Eles podem viver isolados ou agrupados em colônias, né? E não possuem um núcleo organizado, como por exemplo nas nossas células, né? Existem dois tipos de moneras, que são as bactérias e as cianobactérias. Lembram disso? Beleza. Então, sobre bactérias, nós vimos que as bactérias elas podem estar onde, né? Elas podem estar no ar, elas podem estar na água e elas podem estar na terra. Porém, né, as bactérias elas também podem estar associadas a diversos tipos de organismos e manter diferentes formas de relação com eles, tá? Então, as bactérias, elas são bem maiores, né? Bem maiores que um vírus. Lembra que eu falei disso para vocês na aula? A gente fez até uma comparaçãozinha lá para a gente ter uma noção do tamanho da bactéria para o tamanho de um vírus, tá? E mesmo assim, obviamente, as bactérias não é possível ver a olho nu, tal qual os vírus, né? Elas só podem ser visíveis com a ajuda de um microscópio. Tá? E como nós podemos classificar as bactérias? Nós podemos classificar as bactérias quanto ao modo de vida e quanto à forma. Tá? Quanto ao modo de vida, elas são divididas em dois tipos, autótrofas e heterótrofas. As autótrofas, por que autótrofas? Autótrofas, por quê? Porque elas produzem o próprio alimento. Como é que elas fazem isso, né? Normalmente essas bactérias, elas fazem isso porque elas possuem clorofila, tá? Elas possuem clorofila e fazem a fotossíntese, bem parecido ou igual, né, a forma como as plantas fazem, né? De uma forma bem similar. E as heterótrofas, como funciona isso? Como essas heterótrofas elas conseguem sobreviver, né? Então, as heterótrofas elas dependem de alimento do meio ambiente, ou seja, né? Normalmente elas fazem fermentações, né? Fermentações químicas. Então, pessoal, com relação às heterótrofas, elas, diferente, né, das autótrofas, claro, elas dependem de alimento do meio ambiente. Então, normalmente elas fazem o quê? Elas fazem fermentações químicas, né, através de reações químicas, e essas fermentações é o que fornece, né, energia para a manutenção da vida dessas bactérias. Tá? Então tudo isso nós já vimos, eu estou falando realmente aqui de forma bem rápida, né? Só para a gente adiantar o assunto. Quanto à forma, né?
Enquanto a forma nós vimos, eu até fiz o desenhozinho esquemático no quadro, vocês viram, a gente também tem isso no livro, tá? Vocês têm no livro, vocês podem estar acompanhando aí também agora. E aí nós vamos ter o que? O coco, né? Diplococo, o streptococo, o estafilococo, o bacilo, o streptobacilo, o vibrião e o espirilo, tá? São essas que nós vimos durante a nossa última aula. Tá? E aí nós vamos entrar agora no assunto que nós ainda não tínhamos visto na aula, né? Que é o assunto da aula de hoje, dando continuação, claro, ao assunto de monedas na qual nós entramos. Tá? Então vocês podem estar acompanhando aí na página 38, e a partir daí nós vamos ver a respiração de bactérias, como se dá a respiração dessas bactérias, né? Então, a respiração das bactérias, elas se dão de dois tipos, tá? De forma aeróbica e de forma anaeróbica. Como é a forma aeróbica de respiração das bactérias? Elas aproveitam o gás o gás oxigênio, tá? Gás oxigênio do ar. Então elas respiram o nosso gás oxigênio, tá? E as anaeróbicas são diferentes, tá? Obviamente elas são diferentes. Elas morrem na presença desse gás, do gás oxigênio, tá? Quanto à reprodução, como se dá a reprodução das bactérias, tá? A reprodução das bactérias, elas podem ser de dois tipos, da forma assexuada e da forma sexuada, tá? A forma assexuada, ela ocorre sem a participação de células que se unem, né, e sem a troca de pedaços de DNA. Né? Então elas não vão fazer troca de material genético. Essa é a forma assexuada. Como se dá essa forma assexuada? Eu fiz um desenho esquemático aqui para a gente entender melhor como funciona. Essa forma de reprodução, ela é mais rápida, tá? Mas ela vai ter também as desvantagens, né? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Aqui nós temos o desenho esquemático, né, de uma bactéria, onde nós podemos ver aqui o DNA, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A duplicação do DNA. Nós vamos ter de uma célula, ou seja, de uma bactéria, nós já estamos dando início a duas bactérias, ou seja, a duas células, ou a uma nova célula, tá? Então, nessa próxima etapa, nós já temos aqui duas novas bactérias. Então isso vai acontecendo, né, gradativamente, e o que era duas já vão ser 4. De 4 nós já vamos ter 8. De 8 já vamos ter 16. De 16, 32. De 32, 64. E assim por diante vai acontecer a divisão, né, essa divisão celular, a divisão dessas bactérias de forma assexuada, e aí dá-se origem a novas células, né? Ou seja, a novas bactérias. O próximo tipo de reprodução é a forma sexuada. E aí, professor, como se dá a forma sexuada? Né? A forma sexuada... A desvantagem, né, desse tipo de reprodução, como eu já havia falado para vocês, a desvantagem do tipo de reprodução assexuada é que nós não vamos ter uma variabilidade genética, né? Ou seja, de forma mais simples para vocês entenderem. Nós não vamos ter como eu posso explicar isso para vocês de uma maneira mais fácil? Vamos entender melhor. Todos os descendentes, eles vão ser iguais, né? Todos vão ser iguais, porque eles vão ter o mesmo DNA, né? Isso dessa forma dificulta o processo de evolução, tá? Ou seja, nós vamos ter muitos indivíduos, né? Muitos indivíduos com a mesma informação genética,
O que é que pode ocorrer? Dessa forma, essas bactérias se tornam mais frágeis, né? Elas podem morrer de forma mais simples, né? Elas são mais fáceis de ser combatidas, vamos dizer assim, tá? Já na forma sexuada, ocorre com alguma forma de união das células, né? Essa união, ela se dá, claro, obviamente, a partir de duas bactérias. Uma bactéria transmite o seu material genético, ela transmite o seu material genético para outra bactéria, né? Ela envia, né, um pedaço do seu DNA para outra bactéria que se une com um pedaço do DNA, com o DNA que essa bactéria já tem, claro, né? E aí nós vamos ter o que com isso? Obviamente nós vamos ter variabilidade genética, né? Nós vamos ter uma bactéria, né, que já tinha apenas uma informação genética, ela passa a ter informação genética também de outra bactéria. E isso, obviamente, é mais vantagem, né? É mais vantagem numa questão até evolutiva e de sobrevivência dessas bactérias, tá? Por quê? Porque, inclusive, né, essa forma de reprodução ela é até mais lenta. Ela é até mais lenta, mas ela é mais vantajosa, tendo em vista que nós vamos ter bactérias mais vantajosas para as bactérias, claro, né? Porque nós vamos ter bactérias mais resistentes e bem melhor adaptadas aos diversos tipos de ambientes onde elas possam ser encontradas ou localizadas, né? Então, essa forma de reprodução sexuada, basicamente isso, tá? As bactérias, né, formam uma ponte entre elas, onde elas transmitem, né, onde ela envia o material genético dela, um pedaço do DNA para outra bactéria, formando um indivíduo com informação genética diferente, tá? Então, aí nós já estamos na página 39, tá? Acompanhe comigo aí na página 39. E aí nós vamos ter também, nós vamos entender que as bactérias, elas também têm importância, né? Elas têm a importância também para a manutenção da vida, tá? E aí nós vamos ter há muitas bactérias particularmente importantes, né? Entre elas podemos citar os lactobacilos, os streptococcus e também as bactérias que fazem parte do ciclo da matéria, né? E outra, nós também temos bactérias que fazem parte da nossa flora intestinal, tá? Então, os lactobacilos, que são as bactérias do gênero Lactobacillus e as bactérias do gênero Streptococcus, elas são utilizadas na fabricação de queijos, iogurtes e fermentados, tá? Ou seja, tem importância econômica também, né? Já as bactérias decompositoras, que são essas bactérias que fazem parte do ciclo da matéria, né? As bactérias decompositoras, elas, obviamente, elas fazem decomposição de cadáveres de animais, de plantas, de acúmulo de nutrientes minerais, também de qualquer tipo de, vamos dizer assim, de produto orgânico que seja jogado no solo, né? Elas vão ser responsáveis também pela decomposição desse produto orgânico. E outra coisa também, as bactérias, elas existem também no intestino dos seres humanos, ou seja, elas fazem parte da nossa flora intestinal, e elas são importantes na produção de vitamina B e K, tá? Vitamina B e vitamina K. Porém é o seguinte, quando uma pessoa toma algum tipo de antibiótico, essas bactérias elas morrem, tá? E o que é preciso fazer para que seja reposto, né? Para que essas bactérias, para que nós possamos repor repor a nossa flora intestinal, né?
E aí a gente precisa fazer uma alimentação com produtos fermentados, né? Isso vai ajudar muito a recompor as bactérias da nossa flora intestinal, tá? E só que as bactérias também causam doenças, tá? E aí nós temos diversas doenças que são causadas por bactérias. As doenças bacterianas são muito comuns, tá? Entre nós. Existe um grande número de doenças humanas, né, causadas por bactérias. Ao longo da história, as epidemias causadas por bactérias provocaram mais mortes que todas as guerras juntas, né? Hoje, graças ao uso de antibióticos, essas mortes têm diminuído muito, né? Mas ainda continuam ocorrendo, principalmente nos países pobres e emergentes, tá? Países emergentes são os países em desenvolvimento, tá? Isso se dá por diversos fatores, né? Um desses fatores são as más condições sanitárias e de educação. E a falta de recursos médicos tem sido os problemas que agravam a situação, né? Então, quanto menos recursos a população tem, de saneamento básico e tal, mais doenças causadas por bactérias essas pessoas vão ter, né? E dentre essas doenças, e aí nós vamos citar algumas doenças que são bem comuns, né, na sociedade, tá? Então, só que é o seguinte, durante o século XIV, teve a peste negra, tá? A peste negra na Europa, e chegou a matar 1/4 da população do continente, tá? Só para vocês terem uma ideia do quão grave é quando se existe uma proliferação, né? Quando essas doenças causadas por bactérias, elas se proliferam, né? Elas matam tanto quanto as pandemias causadas por vírus, tá? E nesse caso aí, né, dessa peste negra que aconteceu na Europa no século XIV, né, ela foi responsável por matar 1/4, né, 1/4 da população do continente. Do continente, quando eu falo continente, eu falo do continente europeu, tá? E aí, dentre essas doenças causadas por bactérias, nós temos várias, né? Nós temos aí a pneumonia, a meningite, vamos ter também a coqueluche, né, ou tosse comprida, a difteria ou croup, a tuberculose, o tétano, a disenteria bacilar. Além dessas doenças, né, causadas por bactérias que nós citamos agora, nós também vamos ter outras doenças, né, como por exemplo a cólera, a leptospirose, o botulismo e o antraz, tá? Então, a cólera, por exemplo, ela é uma doença causada por uma bactéria denominada Vibrio colérico, tá? Como é transmitida essa bactéria para o ser humano, né? Ela é transmitida através da água, né? Pela ingestão de água ou de alimentos contaminados, tá? E quando ela chega ao intestino, ela se reproduz muito rápido e passa a liberar umas substâncias tóxicas, né? Dessa forma, a pessoa passa a vomitar muito, a ter diarreias intensas, vômitos intensos e, por sua vez, né, acontece o quê? Uma desidratação grave. Essa bactéria, obviamente, ela pode ser combatida com auxílio, com o uso, né? Claro que prescrito por um médico, né? E ela é combatida se combatida em tempo hábil, a pessoa, claro, as chances de cura são altíssimas e a mortalidade se torna quase nula, tá? Então, como fazer para evitar que uma pessoa seja contaminada com a cólera, né? Com o Vibrio colérico? Nós temos aí algumas medidas que podem ser tomadas para que isso não aconteça, como por exemplo, tomar água fervida previamente, né, e clorada. Clorada é o quê? Água com cloro, né? Com água que tem que é adicionado cloro na sua composição.
Comer verduras sempre cozidas, se for ingeri-las cruas, lavar cuidadosamente, né, com água clorada, né, ou seja, com água com cloro. Normalmente a água que chega às nossas torneiras, ela vem com cloro. Só que esse cloro que vem na nossa água, ele é vamos dizer assim, em baixas proporções, né? Então a gente aconselha o quê? Você, se for fazer isso, ter o cloro em casa, adiciona algumas gotinhas na água e faz esse tratamento, né? Faz essa, vamos dizer assim, lava, né? Essas verduras, esse alimento com essa água clorada. Outra coisa, não comer alimentos de origem desconhecida, tá? Alimentos que vocês compram em feiras livres, normalmente, dependendo de onde compre, né, vão ser alimentos que vão ter uma boa procedência, tá? Não tomar sucos e sorvetes feitos com água não tratada. Os sucos e sorvetes industrializados, claro, eles são bem mais confiáveis, obviamente, tá? Apesar de terem alguns conservantes e tal, mas ao menos dessa forma eles são mais confiáveis. Se possível, não comer frutos do mar, a não ser que sejam muito bem cozidos. Por quê? Frutos do mar, como por exemplo, alguns tipos de ostras que os pescadores retiram da lagoa, por exemplo. Normalmente, dependendo, claro, de qual lagoa seja retirado esse fruto do mar, essa água ela vai estar com muitas bactérias e tal, e consequentemente elas vão estar impregnadas, né? Vão estar lá associadas a esse fruto do mar. Se você ingere ele, né, de forma não tão bem cozido, vai consequentemente contrair ou cólera, claro, ou qualquer outro tipo de infecção bacteriana, né? Vai ter alguma consequência relacionada à ingestão. Tá? A leptospirose, normalmente ela é conhecida pela doença, né, que é causada pela urina do rato. Porém, não é apenas o rato que pode transmitir essa doença, tá? Apesar de ele ser o mais comum. Ela é causada por uma bactéria do gênero Leptospira, tá? A sua transmissão é feita pela água contaminada com a urina de animais doentes, principalmente de ratos. Podem também transmitir a leptospirose animais domésticos, como por exemplo cães, cavalos, porcos, até mesmo o hamster, né? O hamster também pode transmitir. Claro que quando você compra seu mascotezinho em uma pet shop e ele é de boa procedência, ele nunca teve contato com o meio ambiente, vamos dizer assim, a probabilidade desse animal estar doente vai ser muito pequena, tá? Mas se por acaso um dia encontrarem, por exemplo, um hamster na rua, não aconselho, porque às vezes eles escapam, né? Não aconselho que vocês criem esse animal e tenham contato para evitarem, obviamente, o contato com a urina desse animal, né? Porque aí vocês vão estar correndo o risco de serem contaminados e aí ficarem doentes com a leptospirose. Tá? Os sintomas da leptospirose, eles são bem severos. Na maioria das vezes, a leptospirose ela causa sintomas leves, né? Por exemplo, febre, olhos vermelhos e uma dor nos músculos da perna. Tá? Mas agora, na sua forma mais grave, ela provoca icterícia, hemorragias, aumento do fígado, insuficiência renal, e alguns sintomas são parecidos com os da meningite. Porém, né, como nós todos sabemos, a leptospirose ela pode levar à morte se não tratada em tempo hábil. Tá? Então, durante as enchentes, as pessoas devem evitar ter contato com essas águas de enchente, porque são, em grande parte, é onde essas pessoas contraem a doença. Tá? Outra forma também de evitar é fazer sempre a asepsia, a limpeza
por exemplo, latinha de refrigerante. As pessoas às vezes costumam tomar refrigerante, né, sem usar o canudo, né? Então às vezes tomam na boquinha, colocam a latinha direto na boca. Essa latinha pode estar, claro, contaminada com leptospirose ou com qualquer outro tipo de bactéria, e a pessoa pode vir a ter alguma complicação em decorrência disso. Mas não é algo que a pessoa tem que se desesperar por causa disso e viver preocupada com isso, claro que não. O correto é você fazer a limpeza dessa área, e aí você pode, claro, obviamente, fazer a ingestão do conteúdo da latinha desde que esteja limpinho, né? Nós vamos ter também aí o botulismo. O botulismo ele é em decorrência, né, do consumo de alimentos enlatados, né? Por exemplo, às vezes o alimento enlatado, a latinha, por exemplo, ela pode estar estufada, né? Esse estufamento ele se dá por conta de toxinas, né, que são produzidas por essas bactérias que possivelmente vão estar ali dentro desse alimento, e dependendo da quantidade dessa toxina que se for ingerida, se a pessoa consumir esse produto, ela pode levar à morte, né? A bactéria ela pode desenvolver-se, né, e gerar substâncias tóxicas, como eu acabei de falar. Ou seja, ao usar o alimento, de nada adianta fervê-lo, né, pois a bactéria já estará morta, pois as toxinas continuam existindo e ocasionando o botulismo. Tá? Então, se perceberem que vão consumir algum tipo de alimento enlatado e essa lata está estufada, então é aconselhável não consumi-lo, né? Descarta, joga fora, ou se acabou de comprar, vai lá onde comprou, troca por outro, explica, leva a nota fiscal, e aí o responsável lá vai dar um jeitinho de fazer a troca para vocês, mas não consumam. Outra doença, né, seria aí nós já falamos do que é aqui, né? De cólera, da leptospirose, do botulismo, e agora o antraz, tá? Isso aí está na página 44 do livro de vocês. A doença, o antraz, né? Essa doença ela é causada por uma bactéria chamada Bacillus anthracis, tá? Que ataca principalmente o gado bovino, causando, né, o carbúnculo hemático. Um animal infectado ele morre em poucas horas. Porém, quando ele morre, tem que ser feita a incineração rápida desse animal para que a doença não se alastre para outros animais e assim ela venha a contaminar outros animais, para que ela não se espalhe. Ela pode atacar, né, dentre esses animais, como por exemplo cavalos, porcos, cabras, e mais raramente ela ataca também seres humanos, tá? E dessa forma ela atinge principalmente, claro, né, os pulmões. Se não for tratado rapidamente, quase sempre ela é mortal, tá? E aí nós vamos, né, falar um pouco aqui sobre cianobactérias. Por quê? Porque em moneras nós vimos que nós temos aí, né, as bactérias e as cianobactérias, tá? Já as cianobactérias, né, as cianobactérias ela tem uma organização celular semelhante às de bactérias, né? Por quê? Porque o núcleo e as organelas dessas bactérias, das cianobactérias, não são organizados, tá? Comparando, claro, como eu falei quando eu falei de bactérias, comparando as nossas células, por exemplo, eles não têm as organelas e o núcleo organizado, tá? Então, o material genético fica em contato direto com o citoplasma, igual ao de bactérias. Por isso, elas estão classificadas, elas estão inclusas, claro, né, dentro do reino Moneras. Por quê? Porque eu volto a dizer, o núcleo e as suas organelas não estão em contato direto com o citoplasma, ou seja, não estão envoltas por uma membrana, né?
Já no caso, as cianobactérias, elas vivem na água, né? Elas vivem na água, no solo bem úmido, sobre plantas, em fontes termais, fontes termais, e quando eu falo de fontes termais, fontes termais sobre altas temperaturas, tá? E até entre os pelos de certos animais, como por exemplo o pelo das preguiças, né? Vocês já observaram que às vezes vocês veem uma água esverdeada, tá? Por exemplo, alguns lagos as águas elas se tornam esverdeadas. Essa água esverdeada se dá por conta do acúmulo, da multiplicação, né, de muitas de cianobactérias, né? Elas se reproduzem muito rapidamente e elas tornam essa água esverdeada, tornando assim, né? A água normalmente ela vai ter um odor não tão agradável e consequentemente um gosto também não vai ser agradável. Nessas ocasiões, né, é eliminada uma toxina, fazendo com que a água apresente odor e sabor ruim, como eu acabei de falar para vocês. Como algumas bactérias, certas cianobactérias do solo conseguem transformar o nitrogênio gasoso em sais de nitrogênio, né, absorvidos do solo pelos vegetais. Vocês vão acompanhar comigo aí, estão acompanhando comigo na página 45, e aí vocês vão ver uma representação ampliada de cianobactérias. E vocês observem comigo aí que tem uma setinha, né, mostrando o núcleo dessa cianobactéria. E em um quadro ao lado, né, vocês vão ver cianobactérias que se agrupam em colônias e em forma de fios. Vocês estão observando aí, né, que claro que isso está sendo feito através de uma visualização por microscopia, tá? E esse aumento aí foi em 4.300 vezes colorido, e esse colorido aí é colorido artificialmente, tá? Para que vocês tenham essa visão melhor aí dessa cianobactéria. Tá? E nessa mesma página 45, vocês vão responder, tem uma atividade aí, tá? E vocês vão responder ela. E ela começa na página 45 e vai até a página 46 do livro de vocês, tá? Respondam ela e possivelmente na volta às aulas presenciais nós faremos essa correção, tá? Pessoal, a aula de hoje ela acaba por aqui. Na próxima aula nós vamos falar de imunologia, tá? E aí nós vamos ver, falar sobre as células e os órgãos de defesa. Nós vamos ver também aí vacinas e soros também, tá? Então por hoje é só, tá? Valeu, um abraço a todos.